Retornando agora, depois de trocar a bateria aqui do nosso áudio. Então, pessoal, a gente tem, na melhoria contínua, a gente tem um único processo, tá? Que é a melhoria contínua de processo. E aí a gente vai ter atividades e ferramentas para dar esse apoio aí. Então, a gente tem o SWOT, que é uma ferramenta muito interessante, que vai apontar ali, tá, os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais e dar exemplos. A gente tem o próprio PDCA, que é uma ferramenta também que é o core, vamos dizer assim, da melhoria contínua. A gente vai ter a abordagem de melhoria contínua, a gente vai explicar um pouco mais sobre a abordagem. Então, a gente tem que criar uma visão ali, qual é a perspectiva de futuro, qual é a posição que nós nos encontramos agora, como nós vamos chegar até aquela posição que a gente criou, aquela perspectiva, né? E se manter lá. Então, a gente vai visualizar isso aí. Medição de relatórios, a gente, através dos indicadores de desempenho, tá? Dos balance scorecards e outros relatórios que possam ser produzidos nos diversos estágios que a gente já viu, seja estratégia de serviço, seja no desenho, transição e operação, vão dar subsídios ali para que a gente possa, a partir desses relatórios que foram produzidos, gerar uma melhoria contínua. A melhoria contínua de processo é o estágio que tem interface com todos os demais estágios, desde a estratégia até a operação. Tá bem? E esses relatórios aqui podem ser utilizados. Podem ser produzidos tanto nesse estágio de melhoria contínua, com um gerente que vá buscar essas informações, como também pode ser produzido e repassado por outros gerentes que estão lá, gerentes de outros processos, que estariam em outros estágios, né, como o desenho, né, a transição, a operação. Tá bem? Vamos lá. E aí vamos falar um pouco sobre o único processo da melhoria contínua de serviço, que é o processo de melhoria contínua em 7 passos. Então, quais são esses 7 passos? Né? Vamos lá. A gente tem o primeiro passo como identificar a estratégia de melhoria. Tá bem? O que é isso? Vai identificar a necessidade do negócio e criar uma perspectiva, uma visão. O segundo passo é definir o que vai ser medido. Agora a gente vai medir, tá? Definir as métricas de medição operacional e medição dos processos. Lembra lá que a gente pode ter a medição, tá? Para poder atingir a melhoria contínua, a gente tem que medir e tem que saber o que precisa ser melhorado. Então, a gente tem que avaliar sobre essa perspectiva, ou da tecnologia, de processos, né? Do serviço em si. Terceiro passo, coletar os dados, que as métricas estavam definidas. Depois disso, a gente vai processar esses dados, formatar ela numa linguagem para o público específico que nós iremos passar aquela informação. Então, a gente tem uma métrica, a gente tem os dados que saíram dos processos, ou a avaliação do processo em si. Eu coletei os dados, agora eu vou trabalhar e formatar ele. Por quê? Porque se eu for passar esses dados para a equipe operacional, ele tem uma linguagem. Se eu for passar aquele relatório, aquela informação para alguém da área de gestão, de outros processos, por exemplo, vai ter que ter uma linguagem. E se eu for passar para a gestão estratégica, essa linguagem vai ter que ser diferente também. Né? Então, essa formatação, ela visa isso daí. Eu lembrei agora, se vocês forem lembrar de redes de computadores, daquele estágio lá do OSI, né, da sexta camada. Né, a camada OSI tem 7 camadas. Então, a penúltima, né, antes da camada de aplicação, é a camada de apresentação, né, que cuida ali da linguagem, da formatação para a aplicação. Né?
se vai estar no modelo no ASCII, né? E outros modelos ali de padronização de linguagem, né? O ANSI, por exemplo, EBCDIC, né? Beleza, falamos aqui do processar os dados. Agora a gente vai analisar os dados, é o quinto passo. Então, aí a gente vai gerar uma certa juízo de valor, tá? Porque vai analisar as discrepâncias e tendências e preparar isso aí para uma apresentação mais de negócio, né? A gente vai, no sexto passo, apresentar e utilizar informação, tá? Então, a parte interessada é informada se os objetivos foram alcançados ou não, de acordo com as métricas e as expectativas, né, que já eram definidas, já eram certas. O sétimo e último passo, tá, vai implementar essas melhorias que foram apontadas, implementar uma nova linha de base. O que é a linha de base, pessoal? O baseline, a gente já falou no curso aqui sobre isso daí. É eu ter uma fotografia e saber o que é um funcionamento normal. Porque a partir dali, caso algo saia dessa linha de base, desse baseline, a gente sabe que tem algo fora do padrão. Para o nosso cenário de melhoria contínua, se eu tenho uma linha de base de funcionamento, a partir do momento que eu saio dessa linha, eu busco uma oportunidade de melhoria. Mas se mesmo assim eu estiver na linha, nesse baseline, nada me impede de melhorar, né? Nada me impede de melhorar esse processo aí, tá? E um outro ponto aqui dessa etapa, desse passo, é o retorno lá para o passo 1, tá? Que é o ciclo, né, contínuo. Tá? Esses 7 passos, quando eu atinjo, tá, essa oportunidade de melhoria e implemento ela, então nada melhor do que recomeçar, reavaliar tudo de novo, né? Olha aí, vamos falar sobre a abordagem de melhoria contínua. Então, antes de buscar a melhoria contínua, é necessário definir uma linha de base, tá, a ser seguida. É aquilo que eu falei no slide anterior. Então, a gente precisa ter esse baseline. Então, qual que é a visão que a gente deve definir e seguir, né? Então, os objetivos que devem ser alcançados. Então, é muito complicado a gente querer melhorar alguma coisa se a gente não sabe o que a gente precisa, quais são os objetivos a serem alcançados, né? É igual aquela situação das métricas, né? Que o acordo de nível de serviço, né, lá no desenho, se propõe a fazer. De nada adianta a gente ter os processos que vão implementar a transição, né, ter a operação do serviço, se eu não tenho como avaliar se aquilo ali está sendo correto, né? E por isso a gente define lá no desenho, tá, o gerenciamento do nível de serviço. E aí a gente tem que se fazer também outra pergunta, por exemplo, aonde nós estamos, né? Então, se a gente tem os objetivos, a gente tem que primeiro dizer, olha, qual é o estado atual, né, da minha infraestrutura, qual é a minha maturidade, né, atual. Onde queremos chegar, né? Estabelecer metas que sejam plausíveis, que sejam alcançáveis, né? Como agora nós podemos atingir, né, esses objetivos e ter métricas para avaliar isso daí, né? Primeiro a gente definiu os objetivos, definimos aqui aonde nós estamos atualmente, a gente definiu como a gente chega lá e mede isso daí, tá? E aí como chegar, a gente vai ter que ter planos, né? Então, um dos principais objetivos desse estágio é a gente definir planos, né, de melhoria. E aí a gente se pergunta, já alcançamos esses nossos objetivos? Então a gente tem que medir se os objetivos foram alcançados, né? Verificar se os processos foram cumpridos
com eficácia. E aí, esse termo aqui, eficácia, está aqui não por acaso. A gente tem que alcançar a eficácia em relação aos requisitos. Né? Eficácia do que foi acordado. Então, do que foi definido como meta a ser alcançada. Joia? Por isso é eficácia. Como podemos manter, tá? Já que a gente buscou atingir um nível de maturidade, né? A gente alcançou esse nível, agora a gente precisa manter. Então, como é que a gente consegue manter isso daí? Tá? Então, a gente tem que levantar as melhorias para manter, tá, essa qualidade. Agora a gente vai falar sobre outra atividade, ferramenta, que é o SWOT. Tá? O SWOT são as forças, né, que é o Strength, fraquezas, Weakness, Opportunities e Threats, né, ameaças. Também em português, pode ser que vocês se deparem em alguma prova com o FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? Ele é utilizado para fazer análise de cenário. Então, normalmente, ele é apresentado dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, em quadrante. Né? Então, eu vou ter um quadrante com forças e fraquezas, e aí eu coloco lá, defino, né? Pontuo quais são as minhas forças. Então, por exemplo, nesse cenário nosso aqui, por exemplo, a adoção da ITIL é um ponto positivo. Nossas forças estão aí, eu tenho uma maturidade em relação a isso daí. União da equipe é um ponto positivo dentro da minha empresa. Fraquezas, por exemplo, restrição orçamentária para a TI, né? Pouca maturidade nos processos, apesar da adoção do ITIL. Na empresa pode ser que alguns processos não tenham um amadurecimento, então pode ser uma fraqueza que deve ser pontuada. Tecnologia ultrapassada, caso algum sistema, algum serviço ainda use algum servidor que seja com uma tecnologia ultrapassada, aí, também são fraquezas e podem ser pontos de riscos, né, que devem ser avaliados. Pouco treinamento da equipe de TI pode ser fraqueza. Agora a gente pode avaliar no quadrante de oportunidades e ameaças. Então a gente pode ter lá, por exemplo, como oportunidades. Então, a publicação de novas leis podem abrir oportunidades de melhoria. Já que a gente está falando de melhoria, digamos uma lei que estabeleça, por exemplo, normatização de segurança da informação. Tá? Leis, né, ou normatizações que estabeleçam compra de recursos tecnológicos, né, licitações, aí a gente entra lá na normatização da IN 04. Tá? Então, podem ser leis e normas, tá? São oportunidades. Tá? Aquisição de recursos podem ser oportunidades, ajustes em processos, oportunidades. Ameaças, por exemplo, pirataria de software, pode ser uma ameaça. Softwares instalados dentro da companhia, vírus, são ameaças. Né? Mudanças na legislação, se avaliado na perspectiva de que uma mudança pode gerar algum transtorno para algum sistema. Por exemplo, uma lei tributária foi alterada e aí a gente tem diversos sistemas de contabilidade, de finanças, que vão ser modificados por conta de uma lei, por exemplo, uma legislação que foi alterada. Essa pode não ser uma oportunidade, tá? Pode ser uma ameaça, caso aconteça. Né? Catástrofe no ambiente de TI é uma ameaça. Escassez de mão de obra pode ser pontuado como uma ameaça. Tá? Outra ferramenta é o próprio PDCA. O PDCA, pessoal, é o core, né, da melhoria contínua do serviço. Então, a gente já falou diversas vezes durante o curso. A gente tem lá o planejar, executar, verificar e agir. Só relembrando aqui que ele também pode ser conhecido em português como PEVA, né? Planejar, executar, verificar e agir.
Então, planejar o que precisa acontecer para a gente atingir, tá, o objetivo, o resultado que se deseja. Então, tem que planejar. Executar é realizar as atividades planejadas, verificar. A gente vai se preocupar em verificar se as atividades que foram executadas produziu aquilo que deveria produzir, tá? Com a eficácia necessária, né? O agir vai ajustar, caso necessário, esses planos de acordo com os cheques, né? O que foi definido como parâmetro, métrica, para avaliar se algo foi ruim ou não. Então, o que foi verificado como métrica aqui, no verificar, o agir vai justamente fazer o ciclo contínuo aqui, ó. Vai iniciar, vai propor melhorias lá para o planejamento. Aqui pode gerar um documento, um relatório, né, que vai não somente pontuar a oportunidade de melhoria, mas como também apontar a solução, né? Então, não somente gerar o problema, mas também estudar aqui. Por isso que o nome é agir, né? Então, vai também estudar e propor uma solução para o planejamento, tá? A gente até desenvolveu algumas questões aí que envolvia justamente isso. O agir, ele está dizendo, não é só passar a bola, não, ela precisa melhorar nesse aspecto e passar lá para ser planejado. Não. O agir vai pontuar como melhorar, como atingir aquele melhoramento ali. Agora, o planejamento vai se planejar para aplicar aquilo ali. E o executar, né, vai executar como o planejado. E aí a gente trouxe essa figura aqui, que está lá no livro de guia de referência da AITIO, que é bem interessante. Então a gente tem aqui em relação à linha do tempo, tá, e a qualidade. Então, para a gente subir aqui a qualidade, a gente tem que avaliar o seguinte. A gente pode usar, tá, como GSTI, né, Sistema de Gerenciamento de Gestão da TI. A gente tem a AITIO e tem a ISO 20000. A AITIO é um guia de práticas aberto, né, que vai só indicar, propor esses processos para serem conduzidas da melhor forma possível a gestão da TI em relação aos serviços, né? Já a ISO 20000 é uma norma, tem auditorias, tem uma rigidez muito grande para seguir, tá, e ganhar o certificado da ISO para essa implementação. Então, o nível de maturidade é muito grande. Então, notem o seguinte, ó, que a gente tem o PDCA girando aqui, ó, tá? Planejar, executar, verificar e agir, tá? Então, quanto mais ele vai girando aqui, nesse ciclo contínuo, ele vai, a qualidade vai aumentando, tá? Então, ele começou a girar aqui, tá? Foi implementando os processos, tá girando aqui, ó, e quanto mais ele vai girando, ele vai aumentando a qualidade, e o tempo também vai aumentando, né? Vai seguindo. Então, essa é a ideia desse gráfico aí. Outras ferramentas interessantes para a gente conhecer, tá, pessoal? Esforço e custo, que é uma iniciativa de melhoria, tá, através da análise da eficiência em relação ao custo-benefício dos recursos. Lógico, eficiência em relação aos resultados que foram gerados, né, de custo e benefício em relação ao emprego dos recursos. Tá? A gente tem o retorno de investimento, o RDI, né, ou então chamado de ROI, Return of Investment. São ferramentas ou métodos que são empregados na melhoria contínua com o objetivo de pontuar ali oportunidades de melhoria. Então, sobre o aspecto do retorno do investimento, é claro que a gente pode pontuar uma oportunidade de melhoria, caso o retorno do investimento não esteja sendo atingido, né?
A gente já viu que no nível da estratégia de serviço, a gente tem lá o funil, tá? E dentro do funil, a gente tem lá, né, o catálogo de serviço, né? Tem o portfólio, perdão, a gente tem o portfólio, né, que é uma ferramenta da estratégia de serviço, e dentro do portfólio a gente tem um funil. A gente tem um funil para avaliar lá o que é que vai sair do funil. Se vai sair um serviço que vai cair no catálogo de serviço, ou se aquele serviço ele não passa pelo funil, ele vai ser jogado lá nos obsoletos, né, nos serviços descontinuados. Então a gente tem o portfólio, né, como sendo uma ferramenta da estratégia de serviço. E aí o funil vai auxiliar a gente nesse sentido, que passar pelo filtro do funil vai para o catálogo. Se não passar, vai ser descontinuado, vai ser, né, desativado. E aí, uma das técnicas a serem avaliadas no funil é o retorno do investimento, é o TCO, não é isso? Então, esse nível aqui é um nível estratégico de uma avaliação de melhoria contínua. Então, essa é uma iniciativa de medição do total custo de investimento versus o retorno financeiro. Tá? O custo total de propriedade, né, o TCO, Total Cost of Ownership, ele é o componente que avalia se todos os custos, né, avalia todos os custos de se manter um serviço, é o custo total de propriedade. E aí confrontar o custo total de propriedade e o retorno financeiro, né, o investimento financeiro em relação a isso aí, é a gente avaliar o retorno que aquele cara tem, né? E aí vai auxiliar a melhoria contínua do serviço na tomada de decisão. Mas quem é que vai tomar essa decisão? Lá em cima, no nível estratégico, né? Através do portfólio, do funil, né? Que vai compor lá o catálogo de serviço ou o serviço descontinuado. A gente tem outra ferramenta também muito utilizada que vai auxiliar a melhoria contínua do processo, que é o Key Performance Indicator, né? Ou o BSC, que é o Balance Scorecard. Cada um, a gente já viu, que tem um nível de exigência. O Balance Scorecard vai criar objetivos, né? Métricas de objetivos que vai medir a gestão estratégica, os processos como ativo estratégico. Já o Key Performance Indicator vai avaliar, vai ser definido no nível tático, o nível de gestão vai definir, lá no desenho, alguém vai desenhar esses indicadores, né? E a partir daí ele vai ser avaliado no nível operacional. As execuções, a saída vão ser avaliadas, porque são mensuráveis, né? Então é isso que ele fala aqui. Então a análise de ativos de processos é o Balance Scorecard. A análise de resultados das atividades é o KPI. Outra ferramenta também, ou método, que é utilizado para a avaliação de melhoria contínua, tá? É a árvore de falhas. Então, também conhecida como Fault Tree Analysis, né? Então, é uma avaliação quantitativa de eventos indesejáveis. Então, a gente pode ter uma árvore que é binária, né? Então, por isso que ela é chamada de análise quantitativa ou booleana. Então, a gente vai ter lá, tá? Uma análise binária mesmo. Eu vou ter um evento que eu vou estar monitorando, tá? E esse evento ele vai ter uma saída positiva ou negativa. E aí, de acordo com a saída que ele for ter, ele vai seguindo uma cadeia ali de uma árvore, tá? E aí, essa ferramenta ela pode ser avaliada para dar informações para melhoria contínua, tá? Implementar ali, né? Propor melhorias. Olha aí, pessoal, a gente falou, tá, sobre a melhoria contínua em 7 passos, né? E também falamos sobre a abordagem de melhoria contínua. Quando a gente pega esses dois modelos e junta eles,
a gente tem algo parecido com isso daí. Vamos avaliar aqui a melhoria contínua, tá? Avaliando em quadrantes, a gente vai ter aqui, olha o PDCA aqui, ó. Então aqui, tudo que a gente viu na aula de hoje está concentrado nesse quadro aí. O que a gente tem nesse quadro? A gente tem o PDCA girando aqui, tá bem? A gente tem a abordagem, tá, de melhoria contínua, que é aquela definição, né, da perspectiva, visão, aonde nós encontramos no momento, aonde nós queremos chegar. Tá? A gente tem a hierarquia de dados, né, e a tomada de decisão. Então, eu tenho o dado na pirâmide, eu vou ter aqui dado, informação, conhecimento e sabedoria. Se nós formos fazer isso aqui como um ciclo, né, eu vou ter o dado como um dado bruto que não quer me dizer muita coisa, é no momento inicial onde eu não tenho tanta informação, tá? Concatenando essas informações, após planejar, tá bem? E executar, eu vou chegar num nível que eu vou ter algumas informações ali que vão me subsidiar o conhecimento, tá? É nesse momento, nessa transição da verificação, que eu vou poder fazer essa verificação de acordo com o conhecimento que foi gerado. E aí, com o conhecimento que eu tenho, eu vou ter a sabedoria, que nesse momento eu vou poder agir, tá? Com o conhecimento que foi produzido. Ou seja, a tomada de decisão vai ser realizada com o conhecimento que já foi produzido. Então, isso é a sabedoria. Vamos falar aqui sobre a perspectiva da melhoria contínua em 7 passos. Então, a primeira coisa que deve ser feita, a primeira atividade, identificar a estratégia e a visão. Essa atividade está nesse quadrante aqui da sabedoria, porque é a partir desse momento que eu tenho a sabedoria para poder ter a visão, né? Mesmo que inicial, mesmo que a sabedoria ainda não seja suficiente para tomar as melhores decisões. É lógico que quando nós executarmos todo o ciclo, aí eu já vou ter um conhecimento, foi produzido mais dados, mais informação, mais conhecimento que vai me gerar mais sabedoria no próximo ciclo, né? Então, mas num primeiro momento, claro, a gente vai ter, tá, a visão definida de uma sabedoria que a gente está partindo de um ponto, né? E aí vai ser definidas as estratégicas, os objetivos táticos e metas operacionais. Beleza, a segunda atividade, tá? O segundo passo é definir o que vai ser medido, né? E aí eu vou aplicar. Nesse momento que eu fiz o planejamento, eu estou executando, estou aplicando. Nesse momento eu tenho dados para coletar, tá? Quem, como, quando, os critérios para avaliar essa integridade dos dados, metas operacionais, medição, tudo isso pode ser já alcançado nessa etapa aqui, tá? Com os dados. E aí eu estou executando, tá? Definir todas essas métricas, tá? Definir as métricas. E agora, nas informações, eu vou poder estar processando esses dados, né? Gerando essas informações. Então, nesse momento, a gente vai processar os dados, tá? Frequência, o formato dos dados, ferramentas e sistemas, a precisão. Nesse momento, eu estou fazendo aquelas verificações. O que foi definido como métrica e no momento que eu executei, as atividades estão sendo executadas, eu posso estar fazendo o juízo de valor e verificando. Não é isso? Verificando ele. E gerando eles em formatos que sejam avaliados para eu tomar uma decisão, para eu agir no futuro, né? Então, nesse momento aqui, nessa transição, onde eu tenho informações das saídas dos processos, das atividades, né?
E aí eu vou ter essas informações de forma que eu possa passar ele, tá, como conhecimento aqui para esse estágio, para esse outro quadrante aqui. Então as informações viraram conhecimento. Nesse momento é que é a transição entre verificar, tá, e ter lá como fazer uma análise dos dados, tá, dessas informações, as tendências, avaliar as métricas, melhorias que devem ser necessárias. Então eu vou pontuar aí. E não somente verificar que houve erros, porque a verificação foi feita aqui com as informações, né? Agora não, eu tenho essas informações, eu tenho as métricas e os valores. Então agora eu tenho informações para agir. E aí no sexto passo, tá? Eu vou ter que apresentar essas informações, tá? Resumo dessas avaliações, planos de ação. Então é aquilo que eu estava falando para vocês. O agir, ele não se preocupa somente em pontuar problemas, porque esses problemas foram verificados. Olha, o processo foi executado, as atividades geraram tal resultado e tem tantos resultados em desconformidade. Ok, vamos agir. Esse agir agora vai gerar planos, né? Propor melhorias para agir. Tá? Então é o sexto passo. Nesse momento, é passado aqui para esse outro quadrante. Esse outro quadrante, a transição do agir, é a transição do agir para planejar. Tá? Então, nesse momento aqui, notem o seguinte, olha que interessante. O conhecimento que eu tinha antes, naquele primeiro ciclo, já é melhorado. Eu já tenho mais, a cada ciclo que passa, eu gero mais dados, mais informação, mais conhecimento, que vai me dar a possibilidade de tomada de decisão mais acertada. Tá? Então, nesse momento, eu vou poder melhorar, tá? Identificar novas estratégias, novas melhorias, ajustar a visão, ou então criar novas visões do negócio, necessidades, estratégias, objetivos táticos podem ser desenhados, né? Podem ser melhorados, podem ser visualizados. A gente sabe que no nível de estratégia, eu vou pontuar lá objetivos que eu vou poder exigir que esses sejam cumpridos do nível tático. Né? O nível estratégico se preocupa em definir objetivos para poder cobrar do nível tático. Então, a gente sabe que o ciclo aqui talvez só tenha identificado nessa ondas sucessivas, né? Só tenha identificado algo novo, algo a ser melhorado, quando o ciclo todo foi rodado, foi girado, né? Então a onda foi lá, voltou, né? Eu implementei um processo e depois na outra fase, na outra quebrada de onda, né? Eu já consigo ter entendimentos que eu não tinha antes, né, sobre aquele processo. Só surgiram naquele momento, mais na frente. Então, essa oportunidade de melhoria, o conhecimento que foi gerado vai me dar a sabedoria para poder decidir melhor. E aí definir objetivos táticos melhores, né, ou redefinir, e metas operacionais, tá? Se eu estiver fazendo a decisão aqui, não no nível... Se aqui eu estiver no nível estratégico, eu estou definindo os objetivos táticos. Se eu estiver usando a minha sabedoria para poder gerar metas, né, ou métricas operacionais, eu estou no nível de gestão fazendo essas métricas. Eu posso estar no desenho, aqui eu posso ser um gestor do desenho, né, de serviço, fazendo ali o desenho de requisitos, né, para gerar ali o pacote de desenho para transição. Então, eu estou planejando, tá, fazer esse desenho. Estou na fase de transição aqui. Estou agindo para fazer esse planejamento da melhor forma possível. Tá? Então, era isso daí que eu queria passar para vocês. Vou aqui resolver alguns exercícios, questões de provas anteriores, para a gente matar
esse capítulo 8. Então vamos lá. Olha essa questão aí, ó, do TJ do Distrito Federal 2015. O processo de melhoria contínua de serviço da AITIO segue o modelo do PDCA, Plan do Check and Act. É o responsável pela definição e gerenciamento das seguintes etapas. Que etapas são essas, né? Identificar, definir, coletar, processar, analisar, apresentar e implementar as melhorias contínuas. Isso aqui, pessoal, são os 7 passos. Ó. Eu tenho 1 passo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Implementar as melhorias, né? 7 passos. Por quê? Eu vou identificar, tá certo? Qual é a minha visão, qual que é o meu plano, meus objetivos, tá bem? Isso é no nível estratégico. Eu vou definir métricas, eu vou coletar essas métricas no nível operacional, ou seja, eu já executei, já tenho resultados, eu tenho que coletar, eu vou processar esses dados, né, essas métricas que foram definidas e que o resultado gerou, tá? Então, eu defini a visão, começando lá de novo, defini a visão, né, identifiquei a visão, defini as métricas, coletei os dados dos resultados que foram gerados, vou processar esses dados que foram gerados, porque eu tenho métricas para poder, né, avaliar. Eu vou poder agora fazer juízo de valor, fazendo a análise, não é isso? Vou apresentar isso para alguém, para algum gestor, por exemplo. Eu sou o gestor de transição e aí eu identifiquei uma oportunidade de melhoria através lá de uma oportunidade, né? Um feedback imediato. Eu vou pontuar alguma coisa para ele. Então, eu vou apresentar na forma de um relatório, né? E aí, eu vou implementar a melhoria, tá? Se a gente for avaliar o Plan do Check and Act, o EC, não é isso? A gente vai implementar aqui essa melhoria. Justamente aqui, ó, implementar a melhoria é justamente o agir, tá? E aí volta para cá, ó, para planejar, né? Planejar uma melhoria na identificação, numa visão nova, tá? Na definição de novos objetivos, de novas métricas, tá? Objetivos estratégicas, metas táticas, né? Métricas táticas ou metas de objetivos. E tá certo, essa questão aqui tá correta, pessoal. Beleza? Tá certíssima. Olha essa outra aí, ó, do BRDE 2015. Segundo a melhoria contínua da AITIO, qual é a métrica usada para ajudar a gerenciar a eficiência e a eficácia de um serviço? Processos, plano, projeto ou outras atividades de TI, para medir a obtenção de fatores críticos de sucesso. E aí, pessoal, ele está falando do Key Performance Indicator, né? Então, ele está perguntando qual que é uma ferramenta que pode ser utilizada para avaliar eficiência e eficácia. Ele não citou aí aqueles outros E's, né, que a gente tem, que é a efetividade, tá, e a economicidade, tá bem? Mas está aí subentendido, que é o Key Performance Indicator, né? Opa, pulei mais de um slide aí. Olha essa outra questão. Segundo a melhoria contínua de serviços da AITIO, qual é a técnica que utiliza a notação booleana em um diagrama para determinar uma cadeia de eventos que causou um incidente ou que pode causar um incidente no futuro? Olha aí, pessoal, bastante interessante isso aí. Então, a gente sabe que a gente tem diversas ferramentas. O PDCA é uma ferramenta, tá? A abordagem de melhoria contínua também, para definir lá metas, né? O estado atual, a fotografia, o baseline, né? A gente tem o próprio PDCA, que eu já falei, né? E a gente tem a árvore de falhas. O que é a árvore de falhas? Um momento só, pessoal, que está aqui o meu relógio dando bip aqui.
Então, a árvore de falhas, como eu falei para vocês, é uma árvore booleana, binária, que vai lá, a partir de um evento, causar uma falha, né, que pode ser previsível e gerar ali um caminho. E aí é justamente o que ele fala aqui, né, uma cadeia de eventos que causou uma falha e que pode gerar um transtorno maior, né, em cascata. E aí isso pode ser desenhado, tá, numa árvore, tá, de falha, uma análise de árvore de falha. E essa análise, ela é uma ferramenta que pode auxiliar a melhoria contínua, né, o gestor da melhoria contínua pode bater o olho ali e ver uma oportunidade, ou pontuar, melhorar essa árvore, né, avaliando outros incidentes, né, outras causas, outros eventos que podem gerar incidentes, e essa análise ela ser ajustada, ela ser melhorada. Né? Se a gente tem essa análise como sendo algo de consulta para avaliação de um risco, a probabilidade de um evento catastrófico acontecer, você avaliando essa árvore de falha, num ciclo que você vai avaliar, você pode pontuar uma oportunidade de melhoria. Um evento que estaria nesse documento pode não ser mais um evento possível no futuro, porque um determinado serviço saiu do ar, foi descontinuado. Então, esse documento não está mais válido. Eu preciso atualizar essa árvore, né? E tirar esse serviço de lá. Então, dentro dessa árvore de falha, que poderia gerar um incidente em cascata e aquele serviço está no meio daqueles incidentes, ele já não estaria mais. Todos os incidentes filhos que aquele serviço poderia gerar, já não gera mais. Então, a melhoria contínua, ela passa por isso. Eu não posso ignorar, deixar de atualizar esse documento, tá? Esse documento ou esse processo, né, essa atividade de gerar esse dado, se eu não tiver essa capacidade de melhoria contínua dessa própria ferramenta. Tá? Vamos para a próxima questão. Olha aí. DPE, Rio de Janeiro, 2014. De acordo com White, os estágios do ciclo de vida de serviço são estratégia, projeto, transição, operação e melhoria contínua. Olha só que legal essa questão, pessoal, que eu fiz questão de trazer aqui para pontuar aqui e vocês não caírem em pegadinhas. Então, ele falou lá, ó, a estratégia, quais são os estágios, né? Ele bota aqui estratégia, projeto. Projeto aqui ele está se referindo ao desenho, né? A projetar, a desenhar. Então, depois, a transição, a operação e melhoria contínua. Até aqui está certinho. As atividades relacionadas a colocar o serviço, ó, as atividades relacionadas a colocar o serviço a partir da saída desse projeto, ou seja, a partir do desenho, em um estado operacional, de forma a melhor apoiar os requisitos de negócio, são atividades referentes ao que, pessoal? Então, notem aqui que ele colocou esse projeto para confundir a nossa mente. Então, as atividades relacionadas a colocar o serviço, ou seja, ele está querendo colocar o serviço em operação. Notem aí, ó, as atividades para colocar o serviço em um estado operacional, de forma a melhor apoiar os requisitos. Ou seja, os requisitos que foram desenhados, eles só vão entrar em operação, certo? A partir da saída, ou seja, a saída do projeto, a saída do desenho, ele entra na transição. Não é isso? A saída, a partir da saída do projeto, vai entrar em transição, certo? Ele quer colocar o serviço no ar a partir da saída do projeto, que vai colocar, certo, em um estado operacional o serviço, tá? Na forma de melhor apoiar os requisitos de negócio. Essas atividades que vai apoiar, colocar o serviço em operação a partir da saída
do projeto, a partir da saída do desenho, é o quê? A transição, né? A transição é o meio do caminho entre entre o desenho, né? Entre o projeto e entre a operação. Então, a questão, justamente, ele colocou aqui esse projeto para confundir um pouquinho a mente da gente. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer claro nessa questão. Tá? Muita gente poderia pensar que isso aí poderia ser projeto do serviço, né? Por exemplo, a operação do serviço. Então, cuidado, porque ele não está falando em colocar o serviço em operação. Ou também poderia pensar que seria relacionado à melhoria contínua, né? Olha só como é que ele coloca lá. Ó. Ele coloca lá, de acordo com o estágio de ciclo de vida, são estratégias, projeto, transição, operação e melhoria contínua. As atividades relacionadas a colocar o serviço, ou seja, colocar o serviço em operação, a partir da saída do projeto, e colocar a saída desse projeto, a saída do desenho, em um estado operacional, ou seja, colocar ele em execução, de forma a melhorar e apoiar os requisitos. São atividades da transição. São atividades da transição. Eu não posso sair do desenho, da saída dele, sem colocar ele em transição para colocar ele em operação. Essa que era a pegadinha da questão. Tá? E aí não tem nada a ver com a aula de hoje, mas a gente não pode perder a oportunidade de comentar, tá, essas questões aí. Olha essa outra questão do mesmo concurso, da DPE-RJ 2014. A referida norma adota o modelo de melhoria contínua PDCA. Ele está se referindo talvez a uma questão que tivesse um texto ali, não trouxe aqui ele, mas pelo enunciado aqui a gente dá para entender. A referida norma adota o modelo de melhoria contínua, PDCA, que apresenta as seguintes etapas. Tá? Plan, estabelecer, né? SGSI, né? O Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação. Do é implementar e operar o sistema de gerenciamento de sistema de informação. O check, monitorar e analisar criticamente esse sistema de gerenciamento de segurança da informação. O EC, manter e melhorar esse sistema de gerenciamento de segurança da informação. Ele está perguntando se isso está certo. Vamos fazer só uma análise aqui, que eu não tinha feito antes de trazer essa questão. É a seguinte, ele está falando em norma aqui. E aí, pessoal, vocês acham que ele está falando do ITIL? Não sei qual que era o texto que vinha aqui em cima na questão. Mas, com certeza, ele deve estar falando aqui sobre a ISO, né? 20.000, por exemplo. Ou outra norma. Tá? E aí, pode ser também a 27.000, né? E aí, pessoal, quando ele se refere aqui no plan, estabelecer, né? Ele está gerando esse planejamento, estabelecer visão, né? Estabelecer métricas. O do é implementar, é operacionalizar, é executar o que foi planejado. Cheque, monitorar, né? E analisar criticamente o que foi definido como métrica para ver se realmente aquilo, né, que foi definido está sendo, aquilo que está sendo executado foi o que foi definido no planejamento. Então, é o cheque, né, a verificação. Está certo. O EC é manter e melhorar. É justamente, está certo, porque eu vou me preocupar em agir, né, para me manter e também melhorar. Se eu atingir um nível de maturidade em um determinado processo, em uma atividade, por exemplo, o agir é justamente eu tentar me manter ou melhorar aquele nível que eu alcancei. Tá? Se eu estiver na excelência, ok, eu vou precisar manter aquela excelência lá. Para manter a excelência,
você precisa melhorar também, tá? Então você não alcança a perfeição e continua na perfeição sem modificar nada, né? Você tem que pelo menos estar se preocupando em implementar melhorias para manter-se, né? É algo contínuo. Senão você fica estagnado e aí vai começar a declinar ali e você vai começar a descer, né, na sua performance. E aí está certinho, o EC propõe-se a isso daí, a manter e melhorar. Tá? E nesse caso aqui, ele está falando do sistema de gerenciamento de segurança da informação. Tá? Era esse o contexto aqui dessa questão. E o EC justamente vai ser a saída do EC é a entrada aqui no PLEN, né? Para eu poder conseguir manter e melhorar. Então, essa aqui está corretíssima. Tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha, essas questões aí para vocês. Tá? Aqui a gente encerra o curso de ITIL. Encerra em parte, né? Porque caso ocorra surgimento de alguma coisa nova ali, a gente vai e coloca lá. Os debates vão estar acontecendo no fórum para os alunos que estão fazendo o curso ao vivo e também para o pessoal que pode comprar o curso no futuro. Então, na verdade, o curso não se encerrou. É um processo contínuo, né? Quando eu for fazer, por exemplo, a versão 2.0 desse curso, vai ser pontuadas melhorias, né? E também, durante as performances, as participações dos alunos no fórum, a gente vai melhorando o material, né? Vai visualizando oportunidades que não tinha visualizado durante o curso. Tá? Então, por isso eu não me despeço do curso aqui. Inclusive, também não é nem prática minha me despedir nos cursos que a gente faz, porque é algo que é contínuo, tá? Algo contínuo. Beleza? Então é isso aí. Fica com Deus. Forte abraço e continua firme aí nos estudos. Valeu!